Mateus capítulo 25, verso 34, nos diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Queridos, eu tenho tido o privilégio de falar com vocês acerca do reino ao longo das últimas 8, 9 semanas, trabalhando textos e mais textos, e aprendendo, e reconheço que ainda falta muitíssimo para aprender. Entretanto, aquilo que eu tenho tido condições de transmitir a vocês, ao menos para mim, tem sido de grande valia, de grande valor. E eu reconheço que muitas pessoas têm nos procurado expondo que as verdades do reino têm trazido paz ao seu coração e descoberto algumas coisas que até então nunca tinham descoberto, que tinha possibilidade de viver e estão vivendo. Isso é muito bom, e tudo que eu desejo é que as pessoas aprendam e vivam a palavra, e por meio da palavra possam desfrutar de tudo aquilo que ela tem. Afinal, a única coisa que nos alimenta nesse mundo tão cruel é a palavra de Deus, e que nos de fato faz fortes, nos sustenta. Eu recebi várias palavras, várias sugestões ao longo das últimas 2 semanas, precisamente em função de 3 últimas ensinos sobre o reino. E muitas pessoas me fizeram perguntas, me enviaram pedidos, alguns com perguntas que parecem mais uma redação. Então eu tive que reduzir a pergunta para primeiro entender a pergunta, para depois respondê-la. Muitas pessoas, embora estão atentas ao que a gente está ensinando, têm pairado em seus corações algumas dúvidas, alguns sentimentos de inquietação por aquilo que estão se alimentando. Embora, como alguns me dizem, pastor, é muito bom, mas preciso esclarecer melhor. Então, tive algumas sugestões de perguntas, outras foram me dirigidas, e eu quero esta noite pensar com vocês e tentar responder algumas perguntas. Eu vos disse domingo à noite que eu estaria vos mostrando, ensinando a vocês, ou melhor, construindo com vocês as mãos que agarram as bênçãos que o Cristo nos deu através de sua cruz. Eu prometo que eu vou lhes ensinar isso, só não prometo que irá dar tempo de fazer isso hoje, mas eu vou tentar ser prático e lhe responder algumas perguntas que, com certeza, o fato de alguns irmãos terem me dirigido tais coisas podem trazer a contento também o coração dos irmãos outros que porventura estejam ainda também com a mente suspensa. Por isso, eu quero pensar com você, a partir desse versículo, fazer uma breve revisão em tudo aquilo que eu te ensinei, e com base nisso te levar. Eu tenho aqui acho que 10 ou 12 perguntas nesses papéis e marcadas aqui comigo. É claro que eu não vou tentar, vai dar tempo de responder todas, mas ao menos algumas eu vou fazê-los, até porque muitas são parecidas uma com a outra. Então, eu acredito que você vai entender o que vou dizer. Como disse, eu estou há muitos dias falando sobre o reino de Deus, e a gente, depois de tudo que falamos, de tudo que ouviu, de tudo que entendeu, pode ser que ainda paire na mente das pessoas uma pergunta que diga: o que é o reino de Deus? Ou o que significa o reino? Tudo aquilo que você conhecer sobre o reino do Senhor pode ser resumido em apenas um versículo bíblico. Embora a Bíblia inteira, eu tenho ensinado isso, a Bíblia inteira fala exatamente de um reino. A Bíblia toda é um compêndio maravilhoso que trata acerca de um reino, acerca de um rei, acerca de um povo, acerca de uma nação, acerca de uma cultura, acerca de um estilo de vida, acerca de um mecanismo de recompensa. Tudo isso é tratado dentro da Bíblia, nos seus 66 livros. O Antigo Testamento é o apontamento de Deus para o novo, a chegada do reino. É por isso que o apóstolo Paulo traz dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça,
é paz, é alegria no Espírito Santo. Isso Paulo traz e é exatamente a base do que significava o reino nos dias de Adão, como eu pude vos ensinar. Tudo que Adão tinha e convivia era com essas três coisas: a justiça, a paz e a alegria no perfeito Espírito Santo. Uma vez que o Adão perdeu esse direito todo, vos ensinei que o mundo foi invadido pelas trevas, pela ignorância, pelo domínio do diabo. E eu vos disse que o diabo não é ignorante, mas ele governa pela ignorância, ele domina pela ignorância, ele domina sobre os ignorantes. E quando falo de ignorância, também vos ensinei que não estou dizendo acerca do jeito grosso das pessoas serem, da maneira hostil do cidadão ser. Eu estou dizendo do significado literal da palavra ignorância: trevas, escuridão, falta de entendimento, de compreensão. É justamente isso que a Bíblia diz, que o mundo se perde pela quantidade de ignorância que o mundo tem. A falta de conhecimento os escraviza e os leva a uma situação de desespero. É dentro dessa perspectiva que Adão e Eva deixaram a justiça, a paz e a alegria e abraçaram a dor, a morte, a tristeza, o espinho, o abrolho e todas as coisas mais que o mundo oferece através da sua injustiça. Então, vos pude mostrar que Jesus era o apontamento do reino e que ele chegou exatamente para viver e para trazer o reino. E quando Jesus veio e trouxe de fato esse reino, a gente pôde aprender o que ele trouxe dentro desse reino. E no reino que ele traz, que ele propôs, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de vida abundante, é um reino de saúde, é um reino de prosperidade, é um reino de felicidade que Jesus veio trazer. Para entender isso, eu disse que ele trouxe uma ideia do reino de Deus e que ele era a própria ideia do reino. Portanto, sendo sabido por todos que não há nada mais poderoso na vida do que uma ideia. Quando Jesus é a ideia do reino, significa, portanto, não há nenhum governo, nenhum sistema, nada politicamente dizendo que seja melhor do que essa ideia. Por isso ele trouxe a ideia de reino. Eu também vos pude dizer, em segundo momento, que a ideia de Jesus estava disposta dentro de um conceito, do que eu chamei de conceitos do reino. E os conceitos do reino nós podemos compreender do que é o sistema de governo, do que é o sistema de leis, do que é o sistema cultural, do que é Deus acima de tudo como soberano, como Senhor, como Rei absoluto. Nós como os filhos não possuidores de coisa alguma, mas o Pai possuidor de tudo, e ao mesmo tempo, quando o Pai possuindo tudo, os filhos possuem tudo que o Pai possui. E assim, eu vos pude ensinar acerca do conceito do reino, no qual nos levou a perceber um terceiro viés do que Jesus ensinou, do que além da ideia do reino, além dos conceitos do reino, ele trouxe um estilo de vida. Como deveríamos viver? Qual é a prática desse estilo de vida? Essas três coisas, queridos, elas nos ensinam a ser completos enquanto que vivendo no reino. A completude do reino é sintetizada nessas três coisas. Logo, portanto, aprendemos isso. Eu vos pude mostrar no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele disse: aquele que quiser entrar no reino, ele vai entrar por mim que sou a porta. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu vos pude explicar esse versículo, onde a ideia de Jesus é esboçando que se eu quero viver o reino, eu tenho que entrar por ele. Então nele eu recebo o reino. E quando eu entro por ele, a ideia não é compilar-me dentro de um contexto fechado, isoladamente como o reino. A ideia dele é fazer que o reino só é vivido quando eu saio de dentro dele para vivê-lo. A ideia de Jesus é entrar por ele a porta, aprender com ele as coisas do reino, e sair pela mesma porta que é ele, e levá-lo às pessoas que ainda não conhecem o reino. A ideia de Jesus é: você não entra no reino para ser separado do mundo, você entra no reino para se infiltrar no mundo. A ideia de Jesus é: você não entra no reino para se esconder do mundo. A ideia de Jesus é: você entra no reino para ser a luz do mundo. Então ele nos leva a conceitos completamente opostos daquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo religioso. Vos pude levar à compreensão de que ele é a única porta, que é o único caminho. Também vos disse que você perde tempo fazendo esforço humano para conseguir entrar no reino,
que você gasta dinheiro à toa comprando patuais ou coisas mecânicas para entrar no reino. Percebam que vos pude ensinar também, de que eu, entendendo que Jesus é a porta, eu vos disse que é preciso crer nele e crer também em tudo aquilo que ele fez. É por isso que eu cheguei a vos levar a pensar em um texto de 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 3, vos mostrando tudo o que ele fez, levando você a compreender o tudo que ele fez. E que esse versículo, Pedro consegue conectar todas as coisas a esse versículo. Ele consegue nos mostrar que a morte vicária de Jesus na cruz propiciou tudo o que precisamos para viver uma vida saudável, sadia, santa, justa, pura, próspera, abundante, abençoada, rica, espiritual, pujante, poderosa, cheia de Deus, de luz, de paz, de alegria, de entendimento, de compreensão, de gozo, de favor, de vitórias. Tudo isso centrado em uma atitude de Jesus, a cruz. Eu vos pude ensinar que tudo o que ele tinha de fazer para nos abençoar no plano terrestre, ele fez na cruz. Vos pude dizer, vos pude mostrar também, que uma vez que ele nos favoreceu, nos deu tudo que diz respeito à vida, ele quis construir em nós algo que agarrasse esse tudo. E por isso vos levei a Judas, no versículo 3, onde Judas diz que Deus veio e deu uma medida de fé para cada um de nós. Essa fé é como que colocando mãos espirituais que agarrassem aquilo que ele havia nos dado por meio de seu sacrifício na cruz. Logo, esse princípio de coisas que vos ensinei, do que Jesus fez, e nos fez mais ainda, vos levei a semana passada a perceber o que é que ele fez ainda mais. Vos levei a compreender que toda injustiça praticada por nós, que todo pecado, que toda coisa horrível, que todo mau cheiro, que todo desgosto, que toda mortandade, que toda corrupção que nós praticamos, que nos torna injustos e completamente injustificáveis, ele nos fez esse favor, nos justificou, sabendo ele que mesmo eu tendo esforçado e feito tudo o que eu posso, praticado todas as boas obras, tentado ser o máximo justo e andar em plena bondade, em plenas ações de amor para com o próximo, em plena demonstração de bondade para com o meu irmão, ainda assim eu não conseguiria ser justo, porque eu não sou de maneira nenhuma bom. Pois certo dia chegou um moço em Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Bom só um há, e é Deus que está no céu. Então nada do que eu pudesse fazer me tornaria justo. Então o que ele fez? Ele me justificou com a sua própria carne, sacrificou-se por mim na cruz, e por meio de seu sacrifício ele me tornou justo. Assim como eu não tinha condições de ser justo, não tinha condições de ser salvo, não tinha condições de ser perdoado, não tinha condições de ser purificado, regenerado, então por meio da sua cruz, Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8 diz: não foi por obras de nossas mãos que fomos salvos, mas sim pela graça de Deus, em Cristo Jesus é que fomos salvos.
Então disse ele: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Isto é, você e eu não merecíamos salvação, mas ele sim nos deu o que não mereço. Então ele te deu o que você nunca trabalhou por aquilo. Ele te ofertou aquilo que você e eu não merecíamos. Ele trabalhou por nós, uma vez que nós nunca trabalhamos como podíamos. Ele nos justificou daquilo que nós nunca poderíamos ser justos. Ele te fez justo. Ele te fez justo. De que maneira? Por meio da sua justiça. Ele, o justo, se fez pecado para pagar a minha injustiça e me tornar justo. Eu vos ensinei que da mesma sorte que alguém sem pecado abraça o pecado, o mesmo processo, como é que pode alguém que não tem pecado se tornar pecado? Explica isso. Como que alguém que nunca pecou se tornou pecado? Do mesmo jeito que isso é inexplicável, o fato de o Cristo ser inteiramente santo e se tornou pecado por nós, do mesmo jeito ele fez nós, que era inteiramente pecador, se tornou justo por ele, por causa dele, por meio dele. Logo perceba, diga bem forte comigo: Deus me fez justiça de Deus. Quando eu vos disse isso, eu vos disse que ele estava usando o termo sotéria, que significa salvação, que na verdade significa completar, ou tornar completo. Significa, portanto, que o seu sacrifício era para nos tornar completo, completar o que falta, nos ajustar, nos alinhar e nos tornar prontos para ele. Então percebam que dentro dessa dinâmica que estamos a fazer, eu tentei vos mostrar que o único jeito de vencermos o mundo pecador é crendo no que ele fez e não no que a gente faz. Eu tentei vos mostrar que a gente acredita, tem mais fé naquilo que a gente faz por ele do que naquilo que ele faz por nós, ou fez por nós. Muitos de nós viveu a vida inteira trabalhando para fazer coisas para agradá-lo e nunca conseguiu agradá-lo. Porque o fato de não conseguir viver a sua justiça, ou não crer na sua justiça, e acreditar que a minha própria ação boa me justifica, eu automaticamente anulo a ação justa de Jesus. Vos disse isso, e você pode olhar isso se quiser lá na tua casa, em Gálatas capítulo 2, verso 21, ou 20 e 21. O fato de eu tentar me justificar pelas minhas próprias ações, eu anulo a justificação do Cristo. É por isso que a religião passa o tempo todo nos tentando criar mecanismos para fazer. A religião sempre diz isso: faça isso, faça aquilo outro, pague tantos sacrifícios, suba um monte tantas vezes por semana, faça tantas vigílias, jejue tantas vezes, dizime tantos valores, ou oferte exorbitantemente tantos valores, e assim você agrada ao reino, você agrada a Deus, quando na verdade a única coisa que precisava ser feita, Jesus fez: morrer na cruz. Então por ele eu tenho acesso a todas as outras bênçãos do reino, já providas por ele. Eu vos pude ensinar que o sacrifício de Jesus, conforme o escritor aos Hebreus diz, do capítulo 6 ao capítulo 9, falando dos sacrifícios, ele diz que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, que não é necessário sacrificá-lo de novo, que não é como no Antigo Testamento, na Velha Aliança, onde o sangue de touros e de bodes pagavam ou cobriam o pecado do que ofertava, mas que no outro dia ou no ano seguinte ele teria que fazer a mesma coisa, porque o sangue de touro ou de bode era incapaz de purificá-lo e torná-lo justo mediante as suas ações. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele, tendo ousadia para entrar uma vez por todas no Santo dos Santos,
se ofereceu como sacrifício puro, santo e imaculado de uma vez por todas, por todos nós, para que por meio dele fôssemos justificados de uma vez por todas. Então não precisa mais do sacrifício dele. Uma vez que ele fez, na sua morte, ele compilou tudo. Veja o que está embutido na morte de Jesus e na ressurreição dele: a sua salvação, a sua justificação, a sua regeneração, a sua santificação, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua vida plena, a sua abundância de vida, a sua alegria, a sua paz, o seu gozo, a sua festa, a sua conquista, o seu sucesso. Está tudo conquistado. Eu vos pude mostrar que a gente tem dificuldade de crer nisso, mas Isaías disse no capítulo 53, perceba que em nenhum momento Isaías disse: ele levará sobre si, ou está levando, num gerúndio, está levando sobre si. Mas ele disse: ele levou. Não, você não entendeu nada, eu vou dizer de novo. Isaías disse: mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Ele levou, irmão. Não tem que levar de novo. Ele levou. Então a parte que compete a Deus e ao Cristo está feita. A parte dele está feita. O acesso ao reino foi garantido. Ele já garantiu. Eu vos ensinei na semana passada que nós vivemos assim, que as nossas ações, as nossas práticas diárias, as nossas atitudes determinam a nossa identidade. Não foi isso que eu vos ensinei? Que o jeito que a gente anda, pratica, assim somos identificados. Não é verdade? Nós somos identificados por aquilo que a gente deixa de rastro. Não é assim? Eu vos disse que a nossa identidade, ela vem após as nossas obras. Mas quando você entra pelo Cristo e entende a justiça de Deus no Cristo como um dom para mim e para você, pois é isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, verso 17, dizendo que justiça, a justiça de Deus foi um dom dado por Ele a nós, sem merecermos. Então quando eu entendo isso, eu mudo a minha identidade, porque agora não é mais as minhas ações que determinam a minha identidade, mas é a minha identidade, justiça de Cristo, ou justiça de Deus, que vai determinar minhas ações. É por isso que a gente vive uma vida de fachada, uma vida de um cristianismo falsificado, de um evangelho meia boca, de um crente de fachada, porque as nossas ações identificam quem somos. Por isso que as pessoas por aí fora têm a coragem de dizer: eu não vou na igreja. Por que eu vou na igreja? Porque deveria. Não é a igreja que tem aquele caboclo lá? Você não já escutou isso alguma vez na vida? Fala a verdade, vocês não já escutaram isso? Muitas. Porque é comum se ouvir isso, porque as pessoas nos identificam pelo nosso rastro. Mas quando passarmos a crer de que o nosso rastro foi justificado por Cristo, então a partir de agora as minhas atitudes procederão da minha convivência com Ele. Então eu serei justo, porque eu entendi que eu não posso mais andar como eu andava. Então a minha identidade vai produzir boas ações.
Não é minhas ações produzindo identidade. É quem eu sou. É por isso que Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Ele está dizendo, a partir da sua identidade, de que você reconhecer que agora você é a justiça de Deus, então você vai testemunhar daquilo que eu sou. Então as pessoas vão olhar para você e dizer: verdadeiramente ele está andando com Jesus, verdadeiramente é discípulo de Jesus, verdadeiramente essa gente boa. Ilumina todo o ambiente. Quando compreendemos isso, as coisas começam a mudar em nós, porque passamos a compreender que ele nos fez completo. E eu terminei nisso aí. Eu vos convidei a rever algumas coisas que nos escravizam, que nos levam a uma constância de cometer os mesmos pecados, andar no mesmo erro. Então eu recebi muitas perguntas e eu vou tentar respondê-las. E a primeira pergunta que eu recebi, se você quiser escrever, escreva. Eu tenho poucos minutos, mas eu vou tentar respondê-la. Perceba que essa pergunta sugestiva foi sugerida, é assim: com tudo isso que eu te ensinei de justiça de Deus, que Ele já te perdoou o teu pecado, para você entender a pergunta, deixa eu te mostrar, lembrar isso aqui. Eu vos disse, e acredito que fora na quarta-feira passada, que o pecado que você cometeu ontem, Ele te perdoou. Que o pecado que você cometeu hoje, Ele também te perdoou. Que o pecado que você vai cometer daqui a 50 anos, Ele também perdoou. Eu vos ensinei que a cruz é tão completa, que Ele não precisa morrer de novo para perdoar-te de novo. Que o sacrifício dele foi tão poderoso que perdoou o passado, o presente e todos os pecados do futuro. Que Ele garantiu o perdão de todos os meus pecados no futuro. Isso é justiça. Ele me fez justo. Ele me fez justo. Ele garantiu isso para mim. Então essa afirmação gerou a seguinte pergunta: assim sendo, quer dizer que a graça me dá então o direito de pecar? Então eu vou responder. Eu vos levei a compreender aos Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Os levei a vasculhar comigo aos Romanos capítulo 3, verso 23 ao 24. Vos levei a trabalhar comigo aos Romanos no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, sobre a justificação de Abraão. Levei vocês a trabalharem comigo aos Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Trabalhamos Romanos capítulo 5, verso 17 e verso 18. Trabalhamos Romanos capítulo 5, verso 19 e verso 20. E pudemos trabalhar, além de tudo isso, Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 20. Pudemos trabalhar uma sequência de textos, onde eu vos pude mostrar incisivamente a justificação do Cristo por nós. Isso eu creio que eu fui claro, tanto que os confundiu. Isso eu sei que entenderam, tanto que a pergunta é correspondente ao fato de ter entendido a justificação, mas não entendeu a segunda parte. Então perceba, olha o que Paulo escreve, vem comigo por favor, aos Romanos, capítulo 6, vou repetir esse texto, porque também já trabalhei com vocês. Aos Romanos, capítulo 6, veja o que Paulo está dizendo. Se você quiser na sua casa estudar Romanos capítulo 5, 12 ao 21, você vai fazê-lo. Mas agora, precisamente, eu te levo a Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Paulo está nesse capítulo tentando me mostrar que uma vez que eu fui justificado com Cristo, e uma vez que os meus pecados do passado, presente e futuro já foi perdoado no Cristo,
Então quer dizer que eu posso continuar pecando, diz ele. Quer dizer que eu posso continuar no pecado para que a graça continue superabundando em mim? E ele diz, verso 2: de maneira nenhuma. Por que não podemos continuar pecando? Porque ele diz: nós, os que já morremos para o pecado, como agora viveremos nele? Então o verso 3, ele me leva a entender como eu já morri pelo pecado. Olha o que ele diz: ou porventura ignorais. Ele está dizendo, ou por você não entende, ou você despreza, ou você não acredita, que quando nós descemos as águas batismais, nós estávamos sendo enterrados, nós estávamos morrendo. Aí o verso 4 e 5 ele diz: mas quando nascemos de novo, quando saímos das águas, é como Cristo na sua ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo, mas agora em novidade de vida, dizendo: a velha vida ficou nas águas, a nova vida nasce das águas. Ele está dizendo, portanto, não podemos continuar pecando, não podemos permanecer dessa maneira, não podemos aceitar tal coisa. Aí, eu não tenho tempo de trabalhar com você versículo por versículo, embora é minha vontade, irmão. Mas vai comigo no mesmo capítulo, verso 11. Depois de ele falar que a gente morreu e ressuscitou com Cristo no batismo, olha o que ele diz no verso 11: assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então agora está vivo, mas não para você, diga, não para você mesmo, para Cristo. Daí você passa a entender o que significa batismo. Batismo não é um banho, não é um refrescar, não é para ver Jesus lá embaixo, não é divertimento, é morte. Por isso, quando deita nas águas, é enterro. Mas quando levanta das águas, tem que estourar balão, foguete, fazer festa, barulho, porque nasceu, viveu, irmão. Perceba, olha o que Paulo diz ainda, verso 12. Presta atenção nisso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Ele está dizendo assim: tira esse reino daí, passa a ter outro reino na sua vida. Olha o verso 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Permita dizer isso aqui. Não apresente a sua mão ao pecado, não apresente os seus olhos ao pecado, não apresente a sua cabeça ao pecado, não apresente a sua boca, seus olhos, seu nariz, seus membros sexuais ao pecado. Não apresente nada dos seus membros físicos ao pecado, diz ele. E olha o que ele continua dizendo: mas apresentai-vos a Deus como rede vivos, isto é, ressurretos dentre os mortos, os vossos membros como instrumentos de justiça. Por que como instrumentos de justiça? Por que como instrumentos de justiça? Se você quiser resposta, para você compreender melhor, leia 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha o que Paulo responde: porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos. Não entendi nada. Para que fôssemos feitos? Para que fôssemos feitos? Então teus olhos estão cobiçando? Você diga para ele: olhos, você é a justiça de Deus. Suas mãos estão querendo pecar? Mãos, você foi feito justiça de Deus. Sua mente está querendo te enganar? Então você diz: mente, você foi feita a justiça de Deus. Porque se eu fizer isso, olha o que Paulo continua dizendo aos Romanos capítulo 6, verso 14. Olha o que Paulo diz. Ele fecha esse texto com uma chave maravilhosa.
Se eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele, apresentei o meu corpo como justiça de Deus, então o que vai acontecer comigo? O pecado não terá domínio sobre mim. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, onde você tinha que fazer o sacrifício, mas você está debaixo da graça, onde Ele fez o sacrifício. Glória a Deus. Deu para entender agora? Agora vamos mais à frente, por favor. Vai comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Veja o que Paulo diz aos Gálatas. É lindo essa frase. Ele provoca-nos a um glória a Deus nessa frase. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. A minha versão tem uma palavra diferente aqui. Ela diz assim, ó: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Logo, queridos, eu preciso acreditar que agora que eu morri para o pecado, se você for em Gálatas capítulo 2, verso 20, você vai ver uma fala de Paulo que eu gostaria que a gente pudesse viver essa fala. Eu luto para que essa fala venha em mim. Ele entende que ele agora morreu com Cristo no batismo, levantou, ressurreto, e ele diz assim: gente, eu já estou crucificado com Cristo. Eu agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Se o Cristo vive em você, como pois o pecado pode reinar? Perceba, portanto, que coisa maravilhosa. Como é que eu consigo entender então que eu fui justificado e o pecado não pode vir mais em mim? Você precisa ver essa leitura. Olha o que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 11. Perceba, olha o que ele escreve: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Verso 12. Olha só. Olha o que a graça faz. A graça se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, todos aqueles que crerem. Quando ela diz todos, é que está derramada para todos, mas o acesso a ela depende do meu crer. Então ele diz assim: quando eu creio na graça, quando eu recebo essa graça, quando eu aceito essa salvação, olha o que a graça faz. Ela ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Ele está dizendo que a graça se torna um professor no meu dia a dia, um discipulador no meu dia a dia, um cuidador no meu dia a dia, que em todo momento a graça está dizendo: não faça isso, é pecado, não faça isso, é ruim, não faça isso, não se machuque, não faça isso, não se manche, não faça isso, não se suje. É a graça me ensinando a andar em um mundo de pecado, dizendo: não vai por aqui, não pisa ali, não pisa acolá, não fale com fulano, não sente com ciclano. É a graça me ensinando a não pecar. Então, se você está debaixo da graça, a graça é que vai te ensinar a não pecar. Aleluia. Não depende de você. Não é a escola dominical, irmão. Não é o pastor. Não é a tua religião. Não é teu tempo de crente. Não é teu seminário. Não é a tua denominação, não é a placa da tua igreja. É a graça que nos impede de pecar. É a graça que nos ajuda a ser santo. É a graça que nos purifica do pecado. Mas enquanto a gente continua achando que é nós, que é o nosso sistema, a gente continua pecando, escravizados pelo desejo do pecado. Logo, viver na graça não me dá o direito a pecar. Se não, perceba, cara, eu tenho pelo menos umas 40 referências, mas eu não vou mostrar tudo para você. Vou mostrar só mais duas, tá, Tony? Só mais duas. Vai comigo no que o amado João escreve. Primeira carta de João,
Veja como João é amoroso, eu amo esse homem. 1 João, ou como alguém diz, 1 de João, capítulo 3. Eu vou ler para você, porque o texto é abençoador demais. Verso 1, olha o que ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Ele está dizendo aqui, nem todo mundo é filho de Deus, só aqueles que creram no Filho. Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, a saber, o Cristo, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Que coisa linda. Verso 3: e todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Por meio da justificação dele, eu agora posso me justificar. Por meio da purificação que Ele me propiciou, através da justificação, eu posso ser puro. Olha o 4: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Verso 5: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. 6: todo o que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não ouviu, nem o conhece. Verso 7: filhinhos, ninguém vos engane. Diga comigo, quem? Verso 8, leia comigo. Não, você vai glorificar no 9 agora. No 9 você vai glorificar. 9. Aquele. É a graça que me impede de pecar. Então pare de crer na sua própria força e creia na força dele que te justifica. Pare de tentar ser santo pelo teu próprio esforço e seja santo porque ele te santifica. Olha outra pergunta. Então, se é assim, se o reino de Deus é propiciado pela justiça do Cristo, e Ele nos deu a salvação como um dom de graça através do seu sacrifício e não do nosso, então, logo, nesse reino, eu posso perder a salvação? Se Ele morreu por todos, se o seu sacrifício é pela eternidade, tem esse valor, olha quanto aqui tem aqui ainda, eu vou deixar para a semana que vem. Tem esse valor para a eternidade. Então, posso perder a salvação mesmo assim? Uma vez que Ele deu uma salvação tão completa? Bem, permita-lhes explicar. Quando a Bíblia fala da justificação do Cristo, da salvação embutida por meio de seu sacrifício, da entrega vicária dele propiciando todo o acesso ao reino, ela fala da suficiência do seu sacrifício. Ela fala que não existe e não precisa nenhum outro sacrifício para que consigamos alcançar aquilo que este sacrifício nos deu. Portanto, o sacrifício de Cristo é suficientemente capaz de salvar toda a humanidade. Toda, eu disse toda. Até porque Tito diz que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 e o verso 18, ele diz que o dom da justificação foi derramado sobre todo homem e toda mulher. O fato de Deus desejar que todo ser humano seja salvo e propiciar a salvação para todos, não significa que todos estes das quais estão debaixo dessa vivência são salvos. Significa que a salvação está disposta a todos, mediante o crer no Filho de Deus que justifica o homem do pecado.
Então, para ser salvo, tem que entrar pela porta que é o Cristo. Pois Jesus Cristo disse, em João no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, ele diz que a condenação é esta: o não crer no unigênito Filho de Deus. Quem não crer já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Perceba que então o acesso é Ele. Mas uma vez que eu tive acesso a este reino, eu vivi esse reino, eu recebi a justificação pela fé, que eu criei nele, então ainda assim eu posso perder a salvação. A salvação da parte do Cristo, ela é imutável. Nunca vai correr o risco de Ele não poder salvar alguém. Porque, queridos, a salvação dele é completa, da parte dele é perfeita, tem acesso. Mas da minha parte é que é o problema. Eu é que sou o problema. Eu criei, mas eu não andei. Eu criei, mas eu pratiquei. Eu criei e eu continuei na prática do pecado. Então, logo, eu estou desconectado dele. Eu não ando com ele. Eu vivo no pecado. É por isso que 1 João, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, o João diz que aquele que se mantém na prática do pecado, é a prática que é o problema, é o que continua a praticar que é o problema. Então, se eu continuar a praticar o pecado, automaticamente eu estou me desligando da justificação do Cristo, pela minha própria liberdade. Eu não criei naquilo que Ele fez, ou se eu criei, eu não recebi o sacrifício que Ele fez. Olha o que Paulo escreve, por favor, vem comigo, eu queria te mostrar algo aqui. O reino de Deus não é a salvação, mas a salvação me dá acesso ao reino de Deus. Aos Gálatas capítulo 2, o verso 16, ele enfatiza: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se o Cristo é quem me justifica. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, e o verso 1, volta lá comigo. Você tem que entender isso. Aos Romanos capítulo 5, verso 1, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé. Justificados pelo quê? Então não é você que faz, é Ele que fez. Justificado pela fé, temos o quê? O reino de Deus é o que mesmo? Justiça. Ok. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está dizendo que a salvação, ela me dá acesso a um reino de justiça e de paz. O reino é obtido mediante a salvação, porque o reino é uma prática de vida justa. O reino é uma vida justa a partir do Cristo, não a partir de mim mesmo ou das minhas obras mortas. Se não, perceba, eu percebo que a salvação é garantida e suficientemente garantida pelo sacrifício de Cristo, mas ela é perdida pela minha falta de relacionamento com Ele. Se não, perceba, aos Romanos, por favor, aos Romanos, vem comigo, aos Romanos 11, 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo que Israel era a oliveira, Cristo era o caule da oliveira, Israel era os seus ramos. Então Israel achou que poderia viver sem o Cristo, não quis recebê-lo como seu Senhor, como seu Messias. Então os ramos
foram cortados. Os ramos de Israel, do tronco da oliveira, a saber, o Messias, foi cortado. E no lugar dos ramos de Israel, ele pegou os ramos de um jambuzeiro, nós. Jambuzeiro, árvore ruim. Então tirou o galho do jambuzeiro e enxertou no caule da oliveira. Entende? Então nós somos jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira, que é o Cristo. E ele está dizendo, portanto, não se glorie, não ache que é pela tua bondade, não ache que você é um cara legal que ele fez isso, porque do mesmo jeito que ele arrancou aquele, você não pode se gloriar, porque não é você que dá vida ao tronco, é o tronco que dá vida a você. Assim como eles, não era eles que davam vida ao tronco, foi o tronco que dava vida a eles. Então eles acharam que eles davam vida ao tronco, e o tronco os arrancou e enxertou o jambuzeiro. Agora veja o que Paulo vai dizer. Pela sua incredulidade foram quebrados, isto é, os ramos Israel, pela incredulidade deles, não crer no Cristo, foram quebrados. Agora você está em pé pela fé. Olha o que ele está dizendo. Você está em pé pela fé. Não te ensorbebeças, mas teme. Ele está dizendo, o que te faz crente até agora não é suas obras, é a fé. Então não ache que você é o tal, teme. Veja o que ele continua dizendo. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ele está dizendo, se Deus não poupou os israelitas, que eram da sua promessa, por que você acha que Ele vai poupar você? Agora perceba o que ele diz. Verso 22. Isso aqui é forte demais. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com os que caíram, aliás, para com os que caíram, severidade. Mas para mim e para você, ou para contigo, a bondade de Deus. Perceba, deixa eu te explicar isso aqui. Ele está dizendo, presta atenção e considera isto, entenda isso. Existe a bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus foi aplicada naqueles que caíram da fé, daqueles que não acreditaram que Jesus é o Messias. Mas a bondade de Deus se manifestou a mim e a você, que creu que Jesus é o Filho de Deus e que justifica o homem de seu pecado. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu permanecer na bondade de Deus, ligado à oliveira, glória a Deus. Mas se eu não permanecer na bondade de Deus, eu também vou ser cortado, assim como foi Israel. Então você acha que eu posso receber o Cristo? Bom, eu aceitei Jesus, agora beleza, eu posso picar o pau e pecar à vontade. Eu vou quebrar tudo. Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou virar um chapéu velho. Vou fumar todas, vou adulterar à vontade, vou fazer o cão chupar manga. E fica tudo bem? Ele está dizendo, será cortado. Porque o ímpio não permanece na congregação do justo. A ideia de Deus é que entendamos. Paulo nos dá um conselho muito grave. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Ele nos dá um conselho muito legal. Eu vou tentar ler para você. Primeiro Coríntios 10, 12. Olha só. Leia comigo, perceba. Aquele... Olha como ele diz. Aquele que... Você não sabe. O fato de eu achar que eu estou em pé, estou caindo. O fato de eu achar que eu sou o bambambam, já caí. O fato de eu achar que você é um mané e eu sou o tal, já estou em pecado. Ele está dizendo, se você pensa o tal, se você pensa que é alguma coisa, cuidado, está para cair. Quem está em pé, cuide, para que não caia. Porque o cair é a coisa mais fácil do mundo. Justamente porque a quem dera eu pudesse te mostrar tudo isso. Porque isso aqui, essa matéria aqui, essa carne, deseja as coisas daqui. Ela ama as coisas daqui. Ela deseja as coisas daqui. E parece ser injusto, porque a Bíblia diz que é uma guerra entre carne e espírito.
E a carne milita para as coisas do pecado, da própria carne. Ela milita para a prostituição, para a mentira, para a avareza, para a cobiça, para a morte, para o roubo. Ela milita para tudo isso. E o Espírito milita para as coisas de Deus. Só que a carne está bem armada, porque ela tem 3 coisas horripilantes na vida. E João fala sobre isso. Eu não vou nem ler mais, mas eu só vou te falar. 1 João, no capítulo 2, verso 15 ao verso 17, João diz que há 3 coisas que derrotam o homem. Ele nos coloca a par dessa situação. Ele diz: você tem que tomar cuidado. Por isso você não pode amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo combate contra as coisas do Espírito, luta contra você. Então ele diz assim: existem 3 ferramentas a favor da carne: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Perceba o que é isso. A palavra concupiscência significa desejo incontrolável. Ele está dizendo: tem um desejo incontrolável nos seus olhos, tem um desejo incontrolável na sua carne. E para variar, você pensa que é o cara, é soberbo. Então a partir disso vem a queda. Logo pois, eu tenho um conselho para todos nós, e o conselho é Paulo que dá. Ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3. Eu queria chegar e mostrar para vocês que a vida, para estar em pé no Cristo, só depende de uma coisa: relacionamento. Não é pelas obras das minhas mãos, mas é pelo relacionamento com Ele. Andamos erradamente por falta de relacionamento com Ele. E Paulo dá um conselho de uma forma tão linda, tão cheia de Deus, aos Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 9. Paulo diz assim: se já morrestes e já ressuscitastes, então pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Pois as coisas que são de cima são eternas, mas as coisas que pertencem a esse plano, a essa terra, são temporais. Ele está dizendo: você quer viver de forma saudável, sadia? Você já foi morto, já ressuscitou, então se esconda no Cristo. Leva uma vida escondida no Cristo. Guarde o teu pensamento no Cristo. Concluindo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, dizendo: irmãos, olha lá, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que você anda pensando? Onde é que está o teu pensamento? Estamos vivendo o reino. Quem está reinando no seu pensamento? Fique em pé, por favor. Quem anda reinando nas suas decisões? Quem está no governo do seu entendimento? Portanto, deixo-vos claro de maneira simples: a justiça de Cristo, que me fez justiça de Deus, me dá a liberdade para não pecar. Ela não me proíbe nada, sabe, Areta? Não me proíbe nada. Se alguém te perguntar o que o Evangelho proíbe, você vai dizer: o Evangelho não me proíbe de nada. O que a tua igreja proíbe? Minha igreja não proíbe nada. Mas como assim? O que você pode fazer? O que eu posso fazer na tua igreja? Você vai dizer: você pode fazer tudo. 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 Posso fazer tudo? Pode. Tudo. Pois a Bíblia diz que todas as coisas
me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque o que não me convém vai me tirar o direito do reino, vai me tirar da entrada do reino, vai me afastar do rei, vai me roubar dele. Então não me convém. Eu posso roubar, eu posso matar, posso beber, posso adulterar, posso festar, posso usurpar, posso. Mas o que eu não vou poder é cumprir o que Jesus disse em Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, e entre no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não vou poder entrar. Eu não vou poder viver com Ele a eternidade no seu reino, porque eu optei por viver os prazeres dessa vida. Então você escolhe se você quiser ser de Deus ou se você quiser ser do diabo. Pois a Bíblia diz que quem vive pecando não é de Deus, é do diabo. Então em que caminho você quer trilhar? Em que lugar você quer caminhar? A justiça de Cristo está disposta a todos nós aqui hoje, e a gente tem que acreditar nisso. E precisamos sair daqui outra vez cônscios de que fomos feitos justiça de Deus, e o diabo não tem mais o direito de me acusar. Mediante o meu relacionamento com o Cristo, ele não tem mais o direito sobre a minha vida, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não tem mais. A Bíblia diz nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 em diante, que a força do pecado é a lei, e o aguilhão da morte é o pecado. Mas agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Logo, não estamos mais sob o domínio da morte, porque agora estamos sob o domínio da vida, a vida eterna do Cristo. E a vida que vivemos na carne agora, sabendo que um dia essa carne irá morrer, mas sabemos que é apenas a carne que morre. Mas ao passo que ela morre aqui, eu recebo um novo tabernáculo, não feito por mãos humanas, reservado no céu para todo aquele que espera no Cristo. Então a promessa é muito melhor. Então a glória é muito melhor. Por isso vigiemos, guardemos a nossa salvação como um bom tesouro, como o maior tesouro. Pois pode ser que um dia o anjo do Senhor apareça e não sejamos achados dignos de entrar no seu reino. Mas se hoje, como diz a palavra, ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, antes sujeitai-vos a Deus e recebei o perdão de todos os vossos pecados. É por isso que João diz, e ele nos encerra esta noite, 1 João no capítulo 1, verso 8 e 9, se não me foge a memória, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não pequeis, mas se acontecer alguma coisa que você vai pecar, que você pecou, não esqueça, você já foi justificado por Cristo, então tendes um advogado para com Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o sangue dele te purifica de todo o pecado. Então, disse ele, se confessarmos as nossas culpas uns aos outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça, de todo o pecado. Então, por meio da justiça dele, você vai ter todas as outras coisas. Então agarre a justiça dele hoje. Quando o pecado bater na sua porta, o que você vai dizer ao pecado? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Eu declaro com todas as minhas forças sobre o meu corpo, sobre as tentações, sobre a minha vida, de que eu sou a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus.